A gente conversa agora com o líder de relações governamentais do Todos pela Educação, Lucas Rugerbrugger. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, Lucas, nós acompanhamos agora há pouco na reportagem do Levi Guimarães. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundeb. E um dos pontos que geraram discussão em plenário foi uma emenda que permite o repasse de recursos do Fundeb para escolas privadas sem fins lucrativos. Então, gostaria de te perguntar como que as escolas, que na verdade são escolas religiosas ligadas a igrejas. Então, gostaria de te perguntar que você comentasse esse ponto. Essa mudança segue uma demanda do governo? Ela é realmente necessária ter o repasse do Fundeb a essas instituições? Lívia, o Fundeb como um todo ele é uma grande conquista e ele é o principal mecanismo de financiamento da educação brasileira. Mas essa questão realmente deu uma maculada ali no processo de votação. O deputado Felipe Rigoni tinha um texto base muito forte, acordado com a oposição, era um texto de regulamentação que melhorava muito o Fundeb, mas nos destaques surgiu essa emenda que colocou esse ponto das confessionais filantrópicas, que, ao nosso ver, é muito negativo. O Todos pela Educação fez um levantamento sobre quais os municípios que têm mais ou menos confessional e filantrópica, e o que a gente percebeu é que os municípios mais ricos vão receber mais dinheiro que vai sair dos municípios mais pobres. Então, é uma medida que tira dinheiro dos municípios mais pobres para passar para os mais ricos, e, ao mesmo tempo, em etapas, o ensino fundamental e o ensino médio, que já tem universalizado a oferta. Então, diferente do conveniamento na educação infantil, onde o poder público ainda não consegue oferecer todas as matrículas na creche, por exemplo, no ensino fundamental já existe essa oferta. Então, é uma medida desnecessária que acaba drenando o recurso da educação pública, passando para escolas privadas e tirando dinheiro de municípios mais pobres, passando para municípios mais ricos. Lucas, e quais outros pontos do texto nós podemos destacar aqui relacionado aos profissionais, os estudantes que serão diretamente impactados por esse novo Fundeb? De pontos positivos, nós temos uma complementação da União maior, então ela vai de 10 para 23 pontos percentuais, num formato muito mais redistributivo, que chega para as redes municipais, principalmente, que mais precisam, com incentivo para ter mais recurso ali para a educação infantil, para aplicar mais recurso na educação infantil, e incentivo a resultados considerando desigualdade. E aí até o próprio texto do relator, o deputado Felipe Rigoni, acabou incorporando dimensões de desigualdade entre raças, socioeconômico, indígenas, que são muito positivas para o país. Mas entre os destaques também teve mais um, que ao nosso ver é muito perigoso, que leva o Fundeb para uma dimensão complicada, que é ampliar o conceito dos profissionais da educação para os terceirizados que trabalham com a Secretaria de Educação, que seria uma abertura muito ampla, que foge do acordo que o relator teve com a oposição, que faria com que o Fundeb ficasse com uma dimensão muito expandida ali do que seriam profissionais de educação, permitindo que o recurso deixasse de ir para a valorização desses profissionais e que ele acabasse indo para outros profissionais que são terceirizados, que às vezes não tem nem tanto envolvimento com a educação assim. E a alteração aprovada na Constituição também ampliou os repasses federais. Quanto é a complementação atual e qual é o novo percentual previsto, né? Qual foi a base de cálculo também para esse aumento? Hoje o percentual é de 10% e ele vai para os estados mais pobres e dentro dos estados mais pobres ele vai para os municípios desses estados. Então já é uma complementação muito importante que fez com que o Fundeb trabalhasse bastante na redução da desigualdade de financiamento no Brasil. O novo texto ele aprimora isso. Então mantém esses 10 que vão para os estados e para os seus municípios, para os mais pobres, entra 10,5% a mais, que são 10,5% que vão direto para as redes de educação mais pobres, que têm menos recurso por aluno, então amplia fortemente essa redução da desigualdade do financiamento, e entram 2,5% que vão ser dedicados ali para esses incentivos da melhoria dos resultados, redução da desigualdade de aprendizagem, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. Então, no final, é um texto que põe um papel mais forte da União, que até então era muito tímida, lembrando que o Fundeb é um fundo de estados e municípios com complementação da União.
Então, a complementação da União era só menos de 10% do total. Agora passa a ser 23%, que é uma complementação mais compatível com o papel dela de suplementação, de coordenação da política nacional. Lucas, e esse ano a pandemia de coronavírus provocou um baque na educação brasileira, há um grande desafio com a evasão escolar, valorização dos profissionais da educação e também a modernização tecnológica das escolas. Diante de todo esse cenário, qual que é a importância do financiamento da educação básica no país e, principalmente, se esse novo texto do Fundeb irá contemplar, irá estancar, né, a sangria pela qual nós passamos nesse ano? 2021 vai ser um ano muito difícil. 2020 já foi, é quase um ano sem precedentes, é um evento que acontece uma vez a cada 100 anos, a pandemia impactou fortemente a educação e 2021 não vai ser diferente, a gente vai ter um cenário de crise, com aumento de desemprego, com as escolas ainda fechadas, porque a gente não conseguiu investir nas escolas, tomar todos os procedimentos necessários para conseguir ter as crianças estudando, e no ensino remoto, que é uma tentativa muito válida de diminuir o efeito, mas que ainda deixa para trás muita gente, principalmente as crianças e os alunos mais pobres. Então, o Fundeb ele seria muito necessário nesse cenário para conseguir dar os recursos necessários para que os gestores públicos consigam investir nessas etapas e investir nesse processo de reabertura de uma forma segura, de uma forma que realmente consiga atender a professores, estudantes e suas famílias. Mas tem esses problemas dos destaques que eu comentei, tanto nas confessionais e filantrópicas, quanto no Conselho dos Profissionais da Educação, que a gente espera que no Senado tenha uma reação a isso. A gente tem muito pouco tempo para votar o Fundeb, então tem que ser uma reação muito rápida no Senado para dar tempo de fazer as alterações necessárias e aí depois votar de novo essas alterações da Câmara dos Deputados e, por fim, ser sancionado. Mas é importante que esses pontos sejam revistos, porque se eles não forem revistos, a gente está tirando parte do potencial redistributivo do Fundeb. A gente está tirando parte do potencial dele de ajudar as redes educacionais, principalmente no ano tão difícil que vai ser 2021. Agora o texto segue para o Senado. Qual que é a expectativa, Lucas? No Senado, em tese, se tiver alguma alteração no texto, ele tem que voltar para a Câmara dos Deputados. Já tinha uma compreensão e um trabalho conjunto sendo feito pela Câmara dos Deputados com o Senado, então caso o texto base do deputado Felipe Rigoni, que é o relator da matéria, tivesse sido aprovado, conforme foi feito com um acordo ali com o grupo da oposição, muito provavelmente essa aprovação no Senado seria rápida e fácil, porque tem um consenso muito grande da matéria, que é uma matéria importante, que vai fazer muito bem para a educação brasileira. Como entraram esses pontos de alerta que direcionam o Fundeb para esse caminho tão perigoso, é possível que no Senado tenha uma reação muito grande. E aí o Senado teria que trabalhar para ajustar esses pontos que entraram de forma extemporânea, trazendo coisas que estavam fora do debate do Fundeb até então, para que ele volte para a Câmara, seja novamente votado na Câmara ali com essas alterações, e aí votam só as alterações, e aí por fim ser enviado à sanção do Presidente da República. Tudo isso precisa acontecer até o final desse ano, porque como o Fundeb terminaria em 2020 e entrou a emenda constitucional, a lei de regulamentação antiga passa a não valer mais para todos os elementos do Fundeb, porque o Fundeb traz novos mecanismos para o financiamento que são mais redistributivos. E aí, se ele não for sancionado esse ano, o que acontece é que a gente vai ter 3 bilhões de reais na educação que vão deixar de ir para os 1.500 municípios mais pobres, mais vulneráveis. A nossa conta no Todos pela Educação é que são mais de 7 milhões de alunos que seriam prejudicados se esse processo não ocorrer a contento, não ocorrer de forma rápida e com esse diálogo que a gente tem pedido no Congresso Nacional. Bom, e além dos recursos públicos do Fundeb serem destinados a escolas particulares ligadas a escolas religiosas, né, igrejas, também será destinado uma parte na proposta para o Sistema S, que é mais focado no ensino técnico. Gostaria que você comentasse isso também
E o principal, né, a deputada professora Rosa Neide, que é do PT de Mato Grosso, ela criticou o que considerou um desvio de recursos para escolas públicas. Ela disse o seguinte, abre aspas, quanto vai ficar na conta das prefeituras e estados para pagar piso dos professores? E ela disse, estamos vendo os recursos da escola pública serem esfacelados. Na sua avaliação, a destinação do Fundeb para escolas particulares ligadas a igrejas e ao Sistema S, de fato, está sendo desviada do foco do que seria ali para as instituições públicas, que nós sabemos que tem uma situação muito mais crítica do que essas outras esferas do ensino? Não. O Sistema S foi outro elemento que entrou ali nos destaques, tem uma polêmica em cima disso, porque o Sistema S já tem uma quantidade razoável de recursos, tem um acordo de gratuidade, então ele já trabalha para ofertar matrículas no ensino médio técnico, então em tese ele já estaria contemplado, e aí com a entrada do Sistema S tem uma crítica de que o Sistema S estaria recebendo recursos adicionais que não deveria receber. No entanto, o que a gente ouve também é que o Sistema S seria uma das formas de implementar o itinerário formativo do ensino técnico para o novo ensino médio. Esse é um dos pontos ali que não teve consenso, que não teve acordo, que entrou de forma extemporânea na votação. A questão das confessionais e filantrópicas é muito clara, ela tira recursos da educação pública numa etapa que já tem universalização da oferta e ela tira recurso dos municípios mais pobres para os municípios mais ricos, onde eu tenho o maior número de confessionais e filantrópicas. Isso sem nem entrar em toda a questão dos confessionais e do Estado laico, etc. O que eu estou trazendo aqui é que essa é uma decisão que vai tirar dinheiro dos estudantes que mais precisam e vai passar para as redes que já têm mais recursos para financiar essa educação. Então, na nossa avaliação, é uma medida muito negativa para o Fundeb, e por isso que a gente tem pedido que o Senado revisite isso e considere com muita atenção um ajuste nessa redação para a gente conseguir fazer o texto continuar forte como era o texto que tinha sido acordado na votação da Câmara dos Deputados. Sim, nós estaremos acompanhando agora como que segue esse texto no Senado. Nós conversamos aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, com o líder de Relações Governamentais do Todos pela Educação, Lucas Rugerbrugger. Espero que eu tenha falado o seu sobrenome corretamente, tenha acertado, mas muito obrigada pela entrevista e todos os esclarecimentos. Tá correto. Obrigado, Lívia. Bom dia a todos que nos assistem. Obrigada e até mais.